Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, sou da Missão Curados para Amar. Estamos aqui para dar continuidade a essa série sobre família. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando esse momento à Sagrada Família. Porque eu quero pedir assim que Deus possa usar de mim neste momento, que Deus possa usar desse vídeo para tocar, para curar muitos corações. Para você que vai assistir esse vídeo, e você que está passando por momentos difíceis na sua família, no seu casamento, nós vamos pedir a intervenção da Virgem Maria. Deus quer tocar no seu casamento hoje, Deus quer tocar no seu matrimônio, Deus quer falar com você hoje através desse vídeo. Abra o seu coração, tenha paciência, ouça esse vídeo até o final, vá até o final, porque às vezes nós vemos filmes, jogos, tantas coisas, e Deus quer falar conosco hoje. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Então tenha paciência, que o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, possa te ajudar a ter paciência para poder ouvir esse vídeo. Vamos lá? Que a Sagrada Família rogue por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda também. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pega a Bíblia de vocês aí para a gente acompanhar essa leitura. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: não lestes o que o Criador no começo fez o homem e a mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador, Jesus hoje ele quer falar comigo e com você. Gente, matrimônio, casamento, não existe nada tão santo, não existe nada tão querido e tão sonhado por Deus. Se a gente for procurar nas Sagradas Escrituras, existem duas instituições divinas. A primeira é o casamento, lá em Gênesis. A gente vai ver em Gênesis que Deus falou, Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois formarão a sua carne. Então Deus ali institui o sacramento do matrimônio. E outra instituição é a Igreja Católica. Inclusive hoje festa de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, festa da nossa igreja. Então duas instituições divinas, gente. Eu quero que você entenda o quão importante é o sacramento do matrimônio. Nossa Senhora em Fátima, ela vai dizer que a batalha final, que a última batalha é entre o reino de Deus e o reino de Satanás seria contra a família. É por isso que a família é tão atacada hoje. É por isso que a minha família e a sua família é tão atacada hoje. É por isso que o seu casamento, o nosso casamento, a nossa casa é tão atacada. E é por isso que nós precisamos ter essa devoção à Virgem Maria, porque Nossa Senhora ela fala que no fim o seu Imaculado Coração triunfe. Então nós precisamos criar dentro da nossa casa uma devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para você. O seu casamento é um projeto de Deus. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Gente, é uma afirmação de Deus. Não separe o homem o que Deus uniu. A palavra de Deus vai dizer que nós não podemos terminar com aquilo que Deus uniu. Com aquilo que nós afirmamos diante da igreja, diante do sacerdote. Gente, a palavra de Deus, a igreja, ela vai nos ensinar. Primeiro Deus, depois a família, depois a missão, depois a igreja. Isso é muito importante. A palavra de Deus vai dizer, a doutrina católica ela vai nos ensinar que é para o bem dos esposos e para a educação dos filhos que existe o sacramento do matrimônio. Eu como casado, também como missionário, sou missionário, mas eu preciso entender uma coisa. Primeira coisa é Deus na minha vida. Primeira coisa é Deus na minha vida, é viver os 10 mandamentos,
é amar a Deus sobre todas as coisas, participar de todas as missas de domingos e festas, ter uma vida de oração, mas eu preciso que depois desse amar a Deus, está a minha casa, está a minha família. Eu vivo aquilo que Deus me chamou, eu amo a Deus acima de todas as coisas, quando eu vivo a minha vocação. Então a minha primeira vocação é ser família, a minha primeira vocação é ser esposo, a minha primeira vocação é ser pai, depois missionário, depois a minha função dentro da igreja. A primeira coisa que Deus vai cobrar de mim quando eu chegar diante dele no céu é: o que você fez com o seu casamento? O que você fez com o seu matrimônio? Cadê seus filhos? Cadê sua esposa? Então, gente, ai daquele que separar aquilo que Deus uniu. Ai daqueles, gente, que são motivos de separação. Ai daqueles homens, daquelas mulheres que ficam dando em cima de homens casados e de mulheres casadas. Jesus vai dizer que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele que levar um só desses pequeninos a pecar. É melhor que não tivesse nascido. Olha que grave. Ai daquele que é motivo de queda. Ai daquele que é motivo de destruição para uma família. Hoje eu quero falar como família, instituição divina, como algo sonhado e desejado por Deus. E por isso que eu e você não podemos pôr o fim naquilo que Deus criou, naquilo que Deus uniu. E hoje perdeu-se o sentimento de casamento. Hoje perdeu-se o sentido de matrimônio, do que é casamento, do que é matrimônio, do que é viver como homem e mulher. Quando nós casamos diante da igreja, diante da assembleia, nós fazemos os nossos votos. A gente diz: prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, e mais coisas até que a morte nos separe. Gente, homem e mulher de verdade é aquele que cumpre aquilo que diz. O verdadeiro homem é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias da sua vida. A verdadeira mulher é aquela que conquista o mesmo homem todos os dias da sua vida. Sofrimento vai vir, dificuldade vai vir. E é por isso que é importante que o nosso casamento ele seja unido em Deus. E na verdade por isso que é importante que o nosso casamento ele seja edificado por Deus. É por isso que é importante que Deus esteja dentro do nosso matrimônio. Porque a chuva vai vir, a enxurrada vai vir, a tempestade vai vir. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que não edifica a sua casa sobre a rocha vai cair, vai fruir, vai desabar. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ela vem a chuva, vem a tempestade, vem tudo isso, mas ela permanece de pé. Gente, a tempestade, o sofrimento vem para todos, mas aquele que edificou sobre Jesus Cristo, o seu casamento, o seu matrimônio, não cai. Então o primeiro é isso. Deus tem ocupado um lugar dentro da sua casa, dentro do seu matrimônio. E qual que é o valor do seu matrimônio? Qual é o valor da sua família? A gente precisa entender isso. Os dois serão uma só carne. Eu preciso entender uma coisa muito importante nesses dois serão uma só carne. Eu preciso entender que o outro existe. Para que haja um nós dentro de um casamento, para que haja um nós dentro do matrimônio, existe o eu e o tu. Eu existo, a minha esposa existe, o outro existe. Dentro do seu casamento, do seu relacionamento, a outra pessoa tem existido? Ou é só você, é só a sua vontade? É só o eu, não existe o nós. Para que seja o nós, precisa existir o eu e o tu. Isso é importante. Gente, hoje perdeu-se o sentido de matrimônio. Hoje, eu e a minha esposa passamos por várias coisas, nós vamos testemunhar depois. Hoje, gente, a gente precisa ser fiel na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. A minha esposa ela não teve nem condição de gravar esse vídeo, porque ela tem fibromialgia. E há um bom tempo ela vem vindo com essas crises. Muitas vezes nós não temos condição nem de comer na sala, na cozinha, na mesa. A gente come no quarto junto com ela. Porque muitas vezes ela não aguenta nem segurar o prato. Mas ela tem que ser fiel.
eu tenho que ser fiel. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso casamento está de pé até hoje, primeiramente porque Deus está acima de tudo. Mas a gente sempre trouxe conosco que Deus uniu, o homem não separa. E aquelas palavras que a gente disse lá na frente do padre, do sacerdote da igreja, a gente levou a sério aquilo. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Então o casamento é para isso. Homem de verdade é aquele que cumpre aquilo que ele diz. Hoje existe muito homem brincando com o sentimento do outro. Eu preciso ter uma coisa, quando eu casei, eu tinha uma coisa dentro de mim, a minha esposa também. Eu estou tirando a minha esposa dentro da casa dos pais dela para fazer ela feliz. Eu estou tirando ela de dentro da casa dela para que eu seja fiel. Para que eu a ame, para que eu respeite todos os dias da minha vida. Porque se não for para fazer ela feliz, eu tenho que ser homem suficiente para deixar ela dentro da casa dela. Porque é uma vida que merece ser respeitada. Precisa ser olhada com respeito, porque existe alguém ali do outro lado. Existe alguém que tem sonhos e tem sonhos de ser feliz. Alguém que acreditou na minha palavra. Que acreditou na palavra de um homem, não de um moleque. E do mesmo jeito ela também. Ela sabia que ela saía da casa dela, ela me tirava também da casa dos meus pais para formar a nossa família, com este intuito. Um único intuito. Era me fazer ser feliz todos os dias da minha vida. Era me amar, me respeitar, ser fiel. Porque senão ela não teria saído. E por isso nós estamos aqui até hoje. Com dificuldades, com desavenças, com brigas, com momentos de dificuldades. Mas Deus sempre esteve à frente. E aquilo que nós prometemos, nós sempre nos esforçamos, gente. Porque amar é se esforçar. Amar é dar o sangue. Amor não é só sentimento, é decisão. É decisão. Hoje, gente, as pessoas perderam o sentido de matrimônio. As pessoas perderam o sentido de casamento. De que essa é uma só carne. Hoje são egoístas. É o meu e o seu. Uma coisa que nunca houve no nosso casamento é o meu e o seu, é o nosso. É o nosso dinheiro, é o nosso pagamento. Quantas pessoas casadas que o marido não sabe quanto que a mulher ganha, que a mulher não sabe quanto que o marido ganha, minhas contas, minhas despesas. Não, o casamento, gente, nós aqui, primeiramente, pagamos as contas da casa, da família, tudo junto, despesa tudo junto. Depois a gente vê no que a gente vai investir, do que a gente vai comprar depois. Mas hoje não, é o meu, é o seu. Minha esposa tem, agora ela não trabalha, mas quando a gente trabalhava, ela trabalhava, eu tinha senha do cartão dela, ela tinha senha do meu cartão. É uma só carne. A gente teve esse entendimento de que nós seremos uma só carne. Não existiria mais o meu e o seu, é o nosso. Outra coisa é celular também. Eu tenho meu celular, ela tem o celular dela. Só que não tem senha, não tem segredo, não tem nada, é inteligente. É lógico, se tem uma mensagem para ela, eu vou respeitar, porque ela existe. Ela respeita a mensagem que é para mim. Mas quantas vezes também eu uso o celular dela? Quantas vezes, Cris, o meu está carregando, o meu não sei no que, eu vou usar o seu. E quantas vezes ela usa o meu, não existe senha. Para que existe senha no seu celular? Por que a sua esposa, o seu esposo não pode chegar perto do seu celular? Que dá um desespero. O que você está escondendo? Né? O que nós escondemos um do outro? Não existe segredo. Nós temos que ser transparente. Eu tenho que ser homem o suficiente para garantir, para cumprir aquilo que eu falei lá no altar. Eu trabalho na rua faz 10 anos como vendedor. Já recebi cantadas, e todas as vezes que eu recebi alguma coisa eu mostrava para ela. Um dia mandaram uma mensagem no meu celular: você é casado? Aí eu falei: Cris, ó. E ela mesmo conversou com a pessoa. Porque eu prometi ser fiel. Porque se não fosse para ser fiel, eu não teria tirado ela dentro da minha casa. Dentro da casa dela. Para viver com ela. Então a gente precisa analisar. E precisa... Gente, nós não podemos destruir aquilo que é de Deus. Tá difícil, eu sei que tá difícil. Pode ser que seja difícil, você não conhece o meu matrimônio, você não conhece os meus filhos, a minha casa, mas luta, reza, chama Nossa Senhora. Deus está nessa história, Deus está nessa situação. Você já clamou Nossa Senhora, você já clamou a Deus. Eu quero ler outra passagem para você. Certamente,
Ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Olha, foi forte. Efésios 6, 5, 29. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Nós não lemos no casamento, o matrimônio, os dois serão a sua carne? A palavra vai dizer que nós não aborrecemos a nossa própria carne. Nós a alimentamos. Nós temos alimentado o nosso matrimônio. Você tem alimentado a sua própria carne. Você tem alimentado a sua esposa. Você tem alimentado o seu esposo. O que você tem dado hoje para alimentar a sua casa, para alimentar a sua família? Você realmente tem alimentado? Eu quero deixar essa passagem para a gente terminar. Gente, nós vamos dar continuidade a esse vídeo, porque eu não vou conseguir terminar, eu não vou conseguir falar tudo aquilo que eu tinha para falar. Eu não vou conseguir. Mas eu quero deixar bem claro isso para você. O céu vai mover, vai se mover. Deus vai mover o céu a favor do seu casamento. Mas basta você querer. Basta você assumir. Quantas famílias hoje que perderam o sentido de matrimônio? Gente, quando o padre Jonas vai dizer, quando o marido e a mulher dormem brigados, o diabo dorme no meio. E outra, que coisa mais diabólica, mais satânica. Hoje o marido dorme num quarto, a mulher dorme na outra. Quantas pessoas separadas dentro da própria casa? Isso é diabólico. Isso é diabólico. O demônio está fazendo a festa dentro das nossas casas. Você não conhece o meu esposo, você não conhece a minha esposa, mas eu não conheço, Deus conhece. E se Deus uniu, Deus vai mover o céu, mas você precisa lutar. E nós não podemos dar ouvido. Tem muitas pessoas que falam, deixa, para de lutar, desiste. E muitas vezes, cuidado com quem nós partilhamos, porque muitas vezes nós partilhamos o nosso casamento, o nosso matrimônio, com pessoas frustradas, com pessoas que o casamento delas também não deram certo. E elas vão querer o quê? Que você também não dê certo. Nós precisamos lutar por aquilo que Deus uniu. Nós precisamos lutar para cumprir aquilo que nós dizemos naquele dia. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Na riqueza, na pobreza. Mas nós temos aborrecido a nossa carne ou nós temos alimentado? Olha que bonito. Cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. O marido alimenta a sua esposa, a esposa alimenta o seu marido, que é a própria carne, como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja dentro do corpo, dando a vida, derramando sangue. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão a sua carne. Esse mistério é grande. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Você tem amado a sua esposa, o seu esposo como a si mesmo, e tem respeitado? É isso que eu quero deixar essa mensagem para você. O que Deus uniu, o homem não separe. E ai daquele que é motivo de tropeço. Ai daquele que tem dado em cima de homem casado e de mulher casada. A palavra de Deus vai dizer, é melhor que não ter nascido. Se você fez isso, não tem problema. Se arrepende. Se arrepende. Deus quer te perdoar, Deus quer te amar. Mas você precisa investir na sua casa. Você precisa investir na sua família. Você precisa investir no seu matrimônio. Você precisa alimentar. Pode ser que o seu casamento está enfraquecido. Porque você deixou. E muitas vezes eu também. Todas as vezes que o meu relacionamento, meu casamento, meu matrimônio enfraqueceu, é porque eu deixei de alimentar a minha carne. Eu fui egoísta, olhei só para mim. Olhei só para a minha vontade, só para o meu sonho. Eu não me preocupei com o outro. E que Deus nos dê a graça hoje, gente, que nós entendemos que o casamento é divino. Que o casamento é instituição de Deus, é sonho de Deus. Então não separe o homem que Deus uniu. Não separe o homem que Deus uniu. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Temos a página no Facebook, temos no Instagram também, a página no Instagram. Mas, por favor, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, partilhe com outras pessoas. Se inscreva, deixe um like, ativa o sininho e reza por nós. E compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que a sua família seja alcançada pela graça de Deus.